Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a todos, juntamente com as suas famílias. Estou aqui para deixar uma palavra para a reflexão dos irmãos. Nós estamos aí nesse período de isolamento social, estamos sem ir ao templo, mas continuamos sendo igreja. E hoje nós estamos aqui para deixar uma palavra para os irmãos, cujo tema é Sabemos o que, não o porquê. E para a gente falar sobre esse assunto, eu queria ler para os irmãos o texto lá de João, capítulo 13, versículos 6 e 7. O texto bíblico fala assim para a gente. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O trecho bíblico de João capítulo 13, esse texto vai do versículo 1 até o 20, ele nos ensina como devemos servir ao próximo. Né? E para a gente servir ao próximo, a gente tem que buscar o nosso modelo, o nosso exemplo, que é Jesus. E aqui no capítulo 13, versículo 15, Jesus fala assim para a gente, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que devemos ser como Cristo no serviço ao próximo. Né? Jesus Cristo é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso referencial de servo e de serviço. Porém, a atitude de Jesus, ela não foi, digamos assim, compreendida. A atitude de Jesus não foi entendida pelo apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, ele diz, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Aí o próprio Jesus Cristo diz a ele, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Essa atitude de Jesus, ela tem de lavar os pés dos discípulos, né? Ela tem três finalidades. Né? Jesus está nos ensinando o que é o serviço, o que é servir. E para Jesus servir é, antes de tudo, ação. Né? Servir é agir em favor do próximo. A palavra de Deus diz, lá em 1 João 3,8, filhinhos, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. Há muito serviço, mas poucos são aqueles que têm a prontidão para servir, né? Que realmente vão e colocam a mão na massa. Lavar os pés dos servos, dos visitantes, era necessário. Mas ninguém tomou a iniciativa, exceto Jesus. Bom, mas servir também é uma atitude de humildade. Porque na cultura da época, quando os convidados chegavam numa casa, eles eles lavavam os pés dos convidados. E quem que lavava os pés dos convidados? Era a pessoa mais simples, o menor escravo da casa. E aqui, nesse episódio, ninguém se prontificou a lavar os pés. E o que Jesus faz? Jesus Cristo revela toda a sua humildade, sendo ele Senhor, ele lava os pés dos seus servos. Sendo ele o Criador, ele lava os pés da sua criatura. Então, servir é uma atitude de humildade. Mas servir também é uma demonstração de amor, porque nós podemos servir sem amar, mas quem ama sempre vai servir. E Jesus demonstrou seu amor aos seus discípulos, lavando os seus pés. Então, a gente precisa entender isso. E diante dessa demonstração de serviço humilde, de serviço amoroso demonstrado por Jesus, o apóstolo Pedro não compreendeu. E por ele não ter compreendido, ele reage. Senhor, tu lavas os pés a mim? Ou seja, o apóstolo Pedro está pensando como que o Criador
pode lavar os pés da criatura. Ele não tinha o entendimento dessa atitude de Jesus. Então Jesus disse a ele: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro não entendia como que Deus, o Senhor, estaria desempenhando um papel de servo em prol daqueles que de fato eram servos dele. Então Jesus fala: olha, você não está entendendo, você vai entender depois. E Jesus responde a ele: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Essa palavra ela é muito interessante para nós, no momento que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos aí nessa época de coronavírus, né? De Covid-19. E surgem perguntas nos nossos corações e nas nossas mentes. Por que isso? Qual a causa disso? São duas perguntas que não têm respostas humanas. Porém, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele diz assim para a gente: sei exatamente o porquê disto. Eu sei exatamente a causa de tudo isso que vocês estão enfrentando. O que Deus quer dizer para mim e para você é o seguinte: confie em mim, apesar dos mistérios da vida. Confie em mim, apesar dos enigmas da vida. Confie em mim, apesar das perguntas sem respostas. Porque vai chegar um momento que eu e você entenderemos o porquê disso e qual a causa disso. E esse episódio, esse versículo, né, o questionamento do apóstolo Pedro e a resposta de Jesus, eles têm algumas lições para a gente, trazem algumas lições para a gente. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é que o que o nosso Deus faz hoje, nós só entenderemos amanhã. A palavra de Deus, ela vai falar para a gente sobre as calamidades. E agora eu vou me reportar a um outro personagem. A palavra de Deus, ela fala-nos das calamidades que atingiram repentinamente a vida de Jó. Todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos um pouco da vida de Jó. E a vida de Jó, ela foi abruptamente transformada do dia para a noite. Porque uma série de calamidades atingiram a Jó repentinamente. A vida de Jó estava muito bem num dia e no outro estava terrível. Jó foi à falência, Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu a sua casa e Jó perdeu a sua saúde. Essas dolorosas perdas aconteceram repentinamente e sem explicação. Jó, ele sabia o que aconteceu com ele, mas Jó não sabia por que aconteceu com ele. A única coisa que Jó sabia é que a vida dele estava maravilhosa num dia e no outro dia estava insuportável. Deus ocultou os motivos de toda aquela calamidade que atingira a vida de Jó. Porém, Jó, de alguma forma, ele entendia que o barro não questiona o oleiro. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, e agora eu queria ler um texto aqui do livro de Jó, no capítulo 2, versículos 9 e 10, quando Jó trava um diálogo com a sua esposa. Um momento só, por favor, irmãos. Aqui no capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher, ou seja, a mulher de Ló, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta que não necessita ser respondida. Ela é feita com a finalidade de levar o ouvinte à reflexão. Jó, de alguma forma, entendia que ele, como servo, não
poderia questionar Deus, que é Senhor. Jó tem um entendimento que a ovelha não questiona o seu pastor, que a criatura não questiona o Criador. Jó, ele tem o entendimento que Deus, como Senhor e como soberano, ele pode fazer coisas sem nos dar uma explicação prévia. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. E foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus lava os pés dos discípulos e não dá uma explicação prévia. Ele vai explicar, ele vai dar a entender posteriormente. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó sofre todas essas calamidades, ele sabe o que atingiram, mas ele não sabe por que essas calamidades o atingiram. Só no final do seu livro, no capítulo 42, as cortinas se abrirão e Jó entenderá tudo. E uma das coisas que Jó entende é que ele conhecia Deus só de ouvir. Porque lá no capítulo 42, versículo 5, que é o último capítulo do livro de Jó, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes de toda aquela calamidade, o conhecimento de Jó acerca de Deus era muito superficial. Era um conhecimento de segunda mão, era um conhecimento terceirizado, porque ele conhecia Deus só de ouvir. Mas depois de tudo aquilo que ele passou, ele teve um conhecimento experimental, um conhecimento vivencial, um conhecimento mais profundo e íntimo acerca de Deus. Jó, a partir da superação daquelas calamidades, ele não conhecia Deus só de ouvir. Agora ele tinha experiência com Deus. Ele tinha conhecido a Deus de uma maneira mais próxima, mais real. Eu entendo que depois que tudo isso passar, nós falaremos como Jó. Agora eu sei porque nós enfrentamos tudo isso. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que sairemos dessa situação diferentes e melhores do que éramos. Mas eu queria também me reportar a um outro personagem, né, que é o José. Porque o José também, ele enfrenta situações que ele não entendia. E, ao falar de José, eu quero citar a segunda lição para as nossas vidas hoje. Os planos e ações de Deus, muitas vezes, não são compreendidos de imediato. Veja bem, Jó não teve uma compreensão imediata do que sucedia à vida dele. Pedro não teve uma compreensão imediata do lava-pés. E José, que é um personagem fantástico, né? Não o José, pai de Jesus, mas o José, filho de Jacó, o José do Gênesis, capítulo 39. Né? Ele foi vendido pelos irmãos para ser escravo. Quando ele chega ao Egito, ele é comprado por Potifar e passa a servir na casa de Potifar como escravo. E nesta casa ele sofre, né, uma investida da mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar quer seduzi-lo, quer deitar-se com ele, e José se nega a ceder às investidas daquela mulher, e aquela mulher cria uma trama, né, ela mente acerca de José, e por causa disso José é encarcerado e é preso injustamente, e José fica ali alguns anos no cárcere. Então a vida de José, ele está passando por alguns sofrimentos. Né? Mas no capítulo 45 do livro de Gênesis, e eu gostaria de ler aqui para os irmãos, o capítulo 45 de Gênesis, o versículo, deixe-me conferir aqui para os irmãos, o versículo 7, olha que quando José reencontra os irmãos, e quando ele reencontra os irmãos não o reconhecem, mas ele, José, reconhece os irmãos, e quando ele se reapresenta aos irmãos, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós
para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Lá no versículo 4, diz o texto assim, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Depois que José passou por tudo isso, pela escravidão, pela prisão injusta, José, ele entende, Deus me enviou diante de vós. Tudo que eu passei, ser vendido para ser escravo, servir como escravo, ser um prisioneiro injustamente, tudo isso estava sob o controle de Deus. Lá no capítulo 50, versículo 20, o Jó vai dizer aos irmãos dele assim, vocês intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Irmãos, o que Deus faz hoje, as ações de Deus, os planos de Deus, muitas vezes a gente não vai entender agora, a gente só vai entender depois. Acalma o seu coração, aquieta o seu coração, espere em Deus. Os especialistas dizem que a vida vai voltar à normalidade em junho, outros dizem julho, outros dizem agosto. Espere em Deus, aquieta a sua alma. Quando isso tudo passar, a gente vai entender que havia um plano de Deus sendo executado apesar de tudo isso. E quando tudo isso passar, a gente vai ter essa compreensão. Saiba disso. Os planos e ações de Deus não são entendidos de imediato. Outra lição que eu queria deixar para os irmãos é que o agir de Deus parece muitas das vezes sem sentido, mas não é. Por que isso, Deus? Eu não estou entendendo por que o Senhor está permitindo isso. Eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo dessa maneira. A palavra de Deus aqui no capítulo 55 do livro de Isaías, e eu queria ler um outro texto aqui para os irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim para nós. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo que Deus está fazendo pode parecer sem sentido para nós hoje. Mas quando tudo isso acabar, nós entenderemos. Não há propósito nisso, na minha e na sua visão. Mas na visão de Deus há um propósito. Na visão de Deus há uma razão. Talvez a minha vida e a sua vida estivesse muito agitada. E o que Deus, na sua soberania, permitiu que esse coronavírus atingisse o planeta inteiro e nós viéssemos a desacelerar a nossa vida, a parar um pouco, a ficar em casa com a nossa família, a ter um tempo para Deus, a ter um tempo de oração, a ter um tempo de leitura e reflexão da Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o sofrimento traz um ganho para a nossa vida. Porque muitas das vezes é na dificuldade que Deus tem uma oportunidade de se aproximar de nós e de se revelar a nós. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos é que Deus dará explicações depois. O importante é deixá-lo fazer sua obra agora. Foi isso que aconteceu. Porque quando nós vamos a João capítulo 13, a partir do versículo 12, João capítulo 13, versículo 12 a 20, os irmãos, eu peço aos irmãos que possam ler esse texto,
Eu não lerei todo esse texto, mas João, capítulo 13, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aqui está a razão. Jesus, sendo Senhor, lavou os pés dos servos. Jesus, sendo Deus, lavou os pés das suas criaturas. E o que Jesus está dizendo para nós? Não importa quem você seja, você pode ser a pessoa mais importante do mundo. Mas se você é um servo de Deus, você desce humildemente e serve ao seu próximo. Porque qual é o sentido da vida? O sentido da vida é servir a Deus, servindo ao próximo. E para servir ao próximo, a gente precisa de atitude prática, a gente precisa de humildade e a gente precisa de amor. E era isso que Jesus tinha. A gente precisa se despir da nossa importância, da nossa soberba, do nosso orgulho e sermos pessoas humildes, prontas a estender a mão para o nosso próximo. Hoje, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, mesmo à distância, tem pessoas que precisam da gente. Às vezes você tem um casal de idosos que mora do seu lado, que você que é jovem, que é um adulto jovem, pode se prontificar a ir na padaria, a ir no mercado, comprar alguma coisa para esse idoso. Isso é ação, isso é humildade, isso é amor. Exemplo dado por Jesus. Deixa Deus agir. O momento é difícil? É. Deixa Deus fazer a obra dele. E ele está fazendo. Porque Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora, e eu também. Depois, Deus nos dará explicações. Depois, Deus nos dará entendimento. Porque Pedro entendeu depois, Jó entendeu depois, José entendeu depois. Assim como eles sabiam o que acontecia, mas não sabiam os porquês. Nós também sabemos o que estamos enfrentando. Não sabemos as razões. No futuro nós entenderemos as razões. Espere em Deus, aguarde em Deus, aquieta sua alma, desfrute da presença da sua família, separe um tempo para Deus e nós vamos passar por esse período. Porque a palavra de Deus lá em João 16:33 diz que no mundo passais por aflições. Nós passaremos e nós venceremos em nome de Jesus. E agora eu quero estar orando pelos irmãos. Pai santo e justo, em nome de teu Filho Jesus, eu quero estar orando e pedindo ao Senhor que esta palavra ela encontre guarida no coração de todos os irmãos, de todas as pessoas que forem alcançadas por esta palavra. Que teu Espírito Santo possa falar ao coração de todos aqueles que forem alcançados por esta palavra. O homem não fala ao coração do homem. Quem fala ao coração do homem é o teu Espírito Santo. Abençoe a todos nós que congregamos na Igreja Batista Monte Gerezim, seja em Rio Claro, seja em Pinheiral. Mas alcance familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos que forem alcançados por esta palavra, que assistirão esta palavra no YouTube. Esteja abençoando a todos, Pai, no nome de Jesus. E quando isto passar, nós teremos o entendimento do porquê, da razão de tudo isso. Porque Deus nos dará entendimento. Deus nos dará explicações. E eu tenho certeza que nós sairemos melhores de tudo isso. Para a honra e glória do nome do Senhor. Que esses dias de isolamento social em nossos lares sejam encarados como um período de retiro espiritual, de momento de oração, de consagração e de busca. A tua palavra diz
Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que nós possamos usar esse período para buscar o Senhor de todo o coração. E muita gente precisa que a sorte da sua vida seja mudada. E esse pode ser o momento. Que o Senhor, Pai, possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as suas famílias, e quando tudo isso passar, nós vamos estar juntos na casa de Deus, adorando ao Senhor. Fiquem em casa e fiquem com Jesus. Que Deus abençoe.